Olá, muito boa tarde. Neste dia, a Eclésia centra a sua atenção nos textos litúrgicos do próximo domingo. É um itinerário de análise com o auxílio dos nossos convidados, o padre Armindo Vaz, biblista, professor na Universidade Católica Portuguesa, e também do cônego António Rego, jornalista. Boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco aqui no programa Eclésia, e avançamos em direção a este quinto domingo da Quaresma. Cônego António Rego, continuamos neste desafio permanente que a Quaresma nos coloca de ultrapassar as nossas falhas, as nossas fragilidades, escravidões, mas sempre sabendo que temos diante de nós um Deus libertador. Se me fosse permitido, eu não sou às vezes muito ortodoxo nestes meus alinhamentos, mas se não me fosse permitido, eu faria aqui no início, e se o Padre Armindo também me autorizar, uma referência a 3 gestos populares da Quaresma que muitas vezes não são devidamente apreciados e valorizados. O primeiro seria a via sacra que se faz na Quaresma, que eu até gosto também de fazer ao domingo na comunidade, onde nós contemplamos naqueles quadros a viagem que Jesus fez e acompanhamos-lo espiritualmente, e agora sempre com a 15ª estação, que é a da ressurreição. Mas eu sinto nas pessoas que ali estão o tom de interioridade de oração, o clima de oração, a experiência de oração que a Quaresma propicia através da via sacra do caminho sagrado. Um segundo, eu ia à minha ilha, à ilha de São Miguel, e via os romeiros que estão a percorrer a ilha toda, a percorrer dezenas de quilómetros por dia a pé, com um chaile, com um alimento essencial, a pedir que sejam recebidos nas casas e a rezar durante todo o dia o terço, a passar por todas as capelas e igrejas que são evocadas sob o nome de Nossa Senhora. E por isso eu acho que o país precisa saber que há gente que na Quaresma toma esta atitude e que, de facto, faz um exercício penitencial que é visível. Podemos depois falar da outra parte para não estar aqui a demorar muito mais, mas este domingo também é marcado já não como o do filho pródigo por um abraço, mas por um juízo de misericórdia benevolente face a uma pessoa publicamente pecadora, que está a ser acusada, que ouve as palavras mais cruéis daqueles que o rodeiam, porque é mulher. Ninguém pergunta, nesta parábola da mulher adúltera, ninguém pergunta pelo homem adúltero onde é que ele está. É ela, por ser mulher, que está a ser vitimada, e isso impressiona-me bastante. E, todavia, o gesto contraditório de Jesus em comparação com todos os juízos que já a querem apedrejar. E por isso nós também podemos colocar-nos aqui com a nossa fragilidade e o nosso pecado, que encontra sempre em Cristo o perdão. Muito bem. E antes de lhe passar a palavra, Padre Armindo Vaz, sugiro que escutemos então o Evangelho de João deste domingo. Muito bem. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. E tu, que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam em interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo, um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar.
Muito bem, Padre Armindo Vaz, também aqui percebemos uma lógica nova e esta aparente contradição em que querem colocar Jesus na questão da lei e do seu posicionamento perante esta mulher. Este relato pinta-nos uma cena fascinante que nos prende todos os sentidos, interiores e exteriores até. A cena, coloca no centro uma mulher. Diz o texto, colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus. Ela está no meio e dos dois lados encontramos dois olhares para ela. Que são dois olhares para a vida. São duas visões, duas concepções da existência humana, aqui representadas nestes olhares para esta mulher pecadora. Um olhar é o dos fariseus, dos judeus, escribas e fariseus do tempo de Jesus, que são acusadores. Levam-na a Jesus como a um tribunal, para que ele a condene. Colocam-no diante de um facto consumado. Aqui está ela, é pecadora. A lei diz, tem que ser apedrejada. Agora, o que é que tu dizes? Então aí de Jesus temos o outro olhar, a outra visão da existência. É uma visão com o ser humano, a favor do ser humano. Da parte dos escribas e fariseus, temos uma concepção da vida que consistiria em obter a felicidade, realizar a própria existência humana, como? Cumprindo um código, uma lei, um conjunto de normas que, bem observadas, tornariam a pessoa feliz. Jesus não é da mesma opinião. Jesus acha que o importante na vida não é cumprir normas. O importante na vida é o ser humano, é a relação minha com as outras pessoas. Enquanto que os fariseus condenavam a pessoa para salvarem a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Enquanto eles condenavam a pessoa para salvar a lei, queriam salvar a lei à custa de condenar a pessoa, Jesus tem opinião radicalmente contrária e diz, não, o que é importante é a pessoa, é o ser humano. Para mim e para Deus. A lei tem uma função, mas a sua função tem que estar necessariamente ao serviço do ser humano. Quando não está ao serviço do ser humano, ela perde a sua função e então, em primeiro lugar, tem que estar, evidentemente, o ser humano. De reparar que, mais uma vez, temos aqui bem em destaque a misericórdia de Deus, mas encarnada na pessoa de Jesus. Para com esta mulher o curioso é que não dá nenhum sinal de estar arrependida. A misericórdia atinge-a, vai de Deus e de Jesus para com ela, sem mesmo aparentemente antes dela se arrepender. O amor de Deus não espera que a pessoa se arrependa ou se converta. O amor de Deus é que toma sempre a iniciativa para com as pessoas. O amor de Deus centra-se e concentra-se na pessoa, e isto já era da história do povo de Israel. No profeta Oseias já temos esta concepção da vida. O amor de Deus que vai para o seu povo, o esposo que vai para a esposa, mesmo antes dela se arrepender. Eu vejo aqui também, se me dá licença, eu vejo aqui também um outro elemento que não nega nada disso, que de resto isso tudo é verdade, isso tudo nos toca e nos diz respeito como atitude de Jesus, mas há um outro elemento que está aqui, que é Jesus já está a ser como que encurralado, já está a ser apertado de uma forma quase irreversível pelos escribas e pelos fariseus que vão conduzi-lo à paixão. E por isso isto aqui é uma provocação que é feita a Jesus.
onde se vai exigir dele tanto a bondade como a coragem. Porque ele podia ter uma grande bondade para com aquela mulher, mas não ter tido a coragem de arriscar a própria vida na afirmação que fez, defendendo um dos pontos, tocando num dos pontos mais sensíveis que há, que é o do adultério, que é um caso muito sério, era e é, que é um dos pontos onde um homem se pode sentir mais ofendido se é traído pela mulher. E um dos maiores agressores, que é quem o traiu, traindo a mulher. Pois bem, Jesus aqui mostra-se firme, antecipa a misericórdia ao juízo e tem a coragem de dizer publicamente, porque se trata de um ato público, não é como o filho pródigo, que só aquela família é que sabia disso. É no meio da praça, a comunidade toda sabe, aquela mulher vai ser apedrejada, é uma lição que querem dar e Jesus interfere exatamente aí. Interfere de uma forma completamente desconcertante e que ficou para a história e que ainda hoje, e ainda bem que ainda hoje se usa. Quem estiver limpo, atire a primeira pedra. E aí é que, a começar pelos mais velhos, cuidado, começaram a calar-se e a afastar-se. E Jesus foi aí, digamos, extremamente hábil, mas corajoso. Mas por aqui também não deixou de agravar a sua situação de relação com os escribas e com os fariseus, ou seja, isto é mais uma acha para a fogueira da sua condenação. E ele arrisca isso para defender uma mulher que aparentemente não haveria grandes razões para defender, mas que ele, na sua bondade, encontrou. Podemos dizer então que no que toca a libertar o ser humano da sua condição e ele próprio renascer novo, como homem novo, a misericórdia tem sempre muito mais eficácia do que o castigo da justiça. Indiscutivelmente. E é interessante também como Jesus não toma a decisão só pela sua consciência, ele remete para a consciência deles, para eles julgarem. Portanto, para eles analisarem a sua própria consciência face àquele facto. Isso é muito importante porque não é Jesus que faz tudo. Jesus diz assim, vejam a vossa responsabilidade perante isto. E revela, claro, que a misericórdia está acima da lei. Misericórdia que não é simplesmente uma ação, um acto de caridadezinha, de compaixão, coitadinha, temos que perdoar-lhe. Não. É um acto humano, profundamente humano, que quer salvar o ser humano, que quer dar sentido à existência humana. Mas é gratuito. Totalmente. Ele não pede nada em troca, é gratuito. Depois, é interessante como é exigente, como vai pedir à mulher que não torne a pecar. De facto, nesta parábola estão aqui muitos elementos que são muito nossos, que fazem parte do nosso cotidiano. Nós estamos aqui muito mais vezes metidos nesta cena do que aquilo que pensamos, noutras matérias, noutros estilos, mas o Evangelho, de facto, já é uma espécie de palco de ensaio de muitas das nossas vidas. A pessoa também se sente mais comprometida quando experimenta o perdão do que quando cumpriu um castigo, não é? Porque depois sente as contas saldadas, não é? Eu penso às vezes, mesmo toda esta teoria, e às vezes a repetição barata e inconsciente que a gente faz da palavra misericórdia, porque estamos no jubileu, a gente quer quase sempre remeter a misericórdia para Deus, quando Ele também a remete para nós. Ou seja, é a nossa atitude, apesar de não sermos superiores em relação à pessoa que está em erro, mas o nosso olhar deve estar timbrado por esse espírito de misericórdia. Muito bem, avançamos para a primeira leitura retirada do livro de Isaías. Padre Armindo de Vaz fala-nos aí também dessa experiência de deserto que congrega e que unifica e que dá ao povo de Israel precisamente esta noção de corpo e esta experiência, faz ali esta experiência de liberdade. Isso, realmente a imagem importante, uma imagem importante é a do deserto. Na história da salvação, o povo de Deus continua a sua caminhada através do deserto, da Quaresma, em direção à Páscoa libertadora. Ora, ela está aqui já mencionada de alguma coisa, de alguma maneira, ou pelo menos antecipada. O livro do Êxodo é um livro central na Bíblia hebraica
e nas escrituras cristãs. É central o livro do Êxodo e também central a experiência do Êxodo. A experiência da libertação de opressões, de tantas escravidões, para uma liberdade da pessoa a todo o nível. Ora bem, a importância do livro do Êxodo está também no facto, e da experiência do Êxodo, está também no facto de ele ter marcado um paradigma, um modelo de sucessivas intervenções de Deus ao longo da história do povo de Israel. Assim, este profeta anónimo, cujo texto foi parar ao livro de Isaías, este profeta anónimo do tempo do exílio, talvez um pouco depois do ano 587, 586 a.C., na altura em que os judeus já estavam a começar a ser libertados da terra do exílio para poderem voltar à pátria amada de Israel, o texto fala de que já começa a aparecer uma coisa nova. Não vedes? O exílio, isto é, o regresso do exílio estava, sem dúvida, a começar. Ora bem, este profeta anónimo interpreta esse regresso do exílio na libertação para a terra de Israel, segundo os termos, segundo as imagens e as expressões que nós encontramos no livro do Êxodo. O Senhor abriu outrora, a experiência do Êxodo, caminhos através do mar. Aqui está referenciada a passagem do mar, chamado Mar Vermelho. Caminhos através do mar. Pois bem, Isaías diz, agora o Senhor vai realizar uma libertação tão estupenda como aquela que realizou na libertação do seu povo através do mar, passando da escravidão para a terra da liberdade. Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados. Não presteis atenção às coisas antigas. Ter memória é muito importante. Um povo sem memória não tem identidade, porque não sabe para onde caminha. É importante ter memória, mas a memória é importante na medida em que nos ajuda a atualizar a vida no presente e a sonhar com um novo futuro. Esperança no futuro. É o que diz aqui Isaías. Olhai, vou realizar uma coisa nova. Já começa a aparecer. Não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto. Ora bem, este caminho do deserto é o regresso do exílio para a terra da liberdade. Temos então aqui duas libertações. Uma que serve de modelo, que foi a libertação do Egito, e outra que é a atual, que é a libertação do exílio. Ora bem, este texto, o livro do Êxodo também foi modelo para o Novo Testamento. Jesus, o próprio Jesus, aparece como o novo Moisés que libertou o seu povo para a terra da liberdade, isto é, para uma existência nova sem pecado. Este texto está a caminho por aqui. Tem toda a razão. O deserto é o lugar do impossível, mas também é o lugar da salvação, um lugar sem o qual não se entende a libertação do povo. E também aqui um outro elemento, que é o profeta, a importância de um profeta. Não podemos viver sem os profetas, sem aqueles que nos vão dando ânimo nos momentos mais difíceis, que nos vão dando luz quando parece que tudo está perdido, que nos vão mostrando a pátria quando nós não vemos nada. Por isso, esta caminhada deste povo tem um todo, tem o chamamento de Deus, tem a libertação, tem o impossível, tem o acreditar no impossível, mas tem a palavra dos profetas que os vai empurrando, que os vai iluminando para a validade dessa história, dessa viagem, dessa libertação. Vamos terminar com a segunda leitura da Epístola de Paulo aos Filipenses, e aqui, Padre Armindo Vaz também, muito rapidamente, estamos mesmo também já quase a terminar, este desafio de nos libertarmos do que está a mais, a palavra para o Conde António Rego, então, este lixo, não é? Que assim que Paulo classifica aquilo que está a mais. Resumindo, que a fé não é uma questão menor, é uma questão pela qual vale dar a nossa própria vida, vale apostar todo o nosso
projeto, é o melhor negócio da nossa vida, porque às vezes pensa-se que ter fé é uma coisa marginal, secundária, que se exprime ao domingo ou que se faz num momento qualquer. O São Paulo coloca aqui a fé como algo de essencial e que a infelicidade é o mundo estar sem Deus. E às vezes ouvimos dizer que o mundo anda triste porque arredou Deus das suas constituições, arredou Deus da sua condução, da sua política, da sua cultura. Eu não aceito que o mundo esteja assim, nem perdido, nem sem Deus. Mas às vezes damos passos e fazemos algo que pode dar a entender um pouco de tudo isso. Eu, no princípio, disse que ia falar entre as coisas na Quaresma que me pareciam significativas. Eu digo muito rapidamente. São 3 gestos muito populares, os 2, e este último, a procissão dos passos, que é uma coisa que aos grandes pastoralistas, teoricamente, parece uma coisa menor, uma coisa apenas popularesca, mas é um exercício popular profundo das pessoas quererem acompanhar com uma imagem nas suas ruas, com os seus cânticos, as suas bandas a tocarem músicas em tom menor, em tom de tristeza, e quererem associar-se a esta viagem que Jesus faz no Calvário. Eu impressionei-me muito uma vez em Macau, que subi a dar um passeio e de repente ouço música. O que era? Era a procissão dos Passos, igualzinha à procissão dos Passos de Lisboa. E incorporei-me e disse, isto de facto é qualquer coisa que parece insignificante, mas que congrega um povo e o une a esta realidade. Pronto, acabo já, mas sinto que estes pequenos gestos, que são de caráter popular, empenham muito na sintonia com a paixão de Jesus Cristo. Muito bem, muito obrigado a ambos pela a forma como nos ajudaram a entrar no âmago da riqueza destes textos. Obrigado pela vossa presença hoje aqui no programa Eclésia, e é assim que chegamos ao fim do nosso programa, centrado na análise litúrgica do próximo domingo. Lembro só que mais logo podem ainda acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1 a partir das 22h45. Tenha então uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser. Próxima vez, um abraço bom.